Você sabia que, por décadas, pessoas comuns foram usadas como cobaias em experimentos secretos, sem jamais saberem que haviam participado? No início da Guerra Fria, enquanto o mundo temia bombas e espionagem, uma paranoia silenciosa começou a se espalhar dentro dos Estados Unidos. A ideia de que a mente humana poderia ser invadida, controlada e quebrada. Relatórios secretos indicavam que inimigos estariam desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral. O medo era simples e aterrador. E se um soldado, um político ou qualquer cidadão pudesse ser transformado em uma arma sem saber? Foi nesse clima de pânico que nasceu um projeto obscuro, um projeto que não aparecia em jornais, não passava pelo Congresso e não deixava rastros oficiais. Seu objetivo não era apenas observar o comportamento humano, era reescrever a mente. Homens e mulheres foram recrutados sob falsas promessas, tratamentos médicos, estudos psicológicos, ajuda para vícios. Alguns sequer sabiam que estavam participando de qualquer experimento. Eles entraram em salas frias, clínicas silenciosas, laboratórios improvisados, sem saber que tinham acabado de assinar algo invisível. Uma sentença que não aparecia em papel algum. Substâncias começaram a ser administradas. Sessões se repetiam. A percepção da realidade começava a falhar. Alguns relataram confusão, outros lapsos de memória. Alguns nunca mais foram os mesmos. E o mais perturbador de tudo, ninguém estava tentando curá-los. Cada reação, cada colapso, cada silêncio era considerado um avanço. Oficialmente, tudo isso não existia. Nenhum experimento, nenhuma vítima, nenhuma responsabilidade. Mas os arquivos começaram a se acumular. E dentro deles havia algo em comum. Quando a mente quebrava, o projeto avançava. Antes de continuar, fica a pergunta que ecoa até hoje. Se isso foi feito em segredo, quantas pessoas viveram o resto da vida sem nunca entender o que realmente lhes aconteceu? O projeto avançou quando os responsáveis chegaram a uma conclusão simples. Para controlar a mente, primeiro era preciso quebrá-la. Não existia um único método. Existiam dezenas. E todos tinham algo em comum. Nenhum limite ético. Substâncias começaram a ser testadas em larga escala. Algumas alteravam a percepção, outras apagavam memórias, outras induziam pânico, paranoia e colapsos completos. Muitas dessas pessoas nunca foram informadas do que estavam recebendo. Algumas acreditavam estar em sessões terapêuticas comuns. Outras achavam que participavam de simples pesquisas acadêmicas. Mas o que acontecia dentro daquelas salas era outra coisa. Sessões de isolamento prolongado, privação sensorial total, luzes acesas por dias, silêncio absoluto, até a mente começar a criar seus próprios sons. Em outros casos, o oposto. Estímulos constantes, repetição de frases, gravações tocadas por horas, às vezes dias, sem interrupção. O objetivo era simples, ver até onde a identidade de uma pessoa podia ser apagada. Alguns começaram a confundir sonhos com realidade. Outros não conseguiam mais distinguir rostos familiares. Houve relatos de pessoas que esqueceram quem eram e demoraram anos para reconstruir algo parecido com uma vida normal. E tudo isso era documentado friamente, sem empatia, sem interrupção. Quando alguém colapsava, não era visto como falha, era visto como resultado. O mais perturbador é que muitos desses testes não ocorreram em prisões secretas ou bases militares isoladas. Eles aconteceram em hospitais comuns, universidades, clínicas aparentemente normais. Pessoas entravam buscando ajuda e saíam com a mente irreversivelmente alterada. Ou simplesmente não saíam. Oficialmente, tudo isso fazia parte de pesquisas avançadas, mas na prática era algo muito mais simples. Um experimento para descobrir quanto de humanidade pode ser retirado de alguém antes que reste apenas silêncio. E a pergunta inevitável começa a surgir. Se eles fizeram isso com pessoas comuns, o que impediria de repetir? À medida que os experimentos avançavam, algo começou a se tornar impossível de ignorar. Nem todas as mentes quebradas conseguiam ser reorganizadas. Algumas simplesmente não voltavam.
Relatórios internos começaram a registrar colapsos irreversíveis. Pessoas que entraram caminhando em clínicas e saíram incapazes de reconhecer a própria família. Outras que passaram a sofrer surtos constantes, paranoia extrema, depressão profunda. E então vieram as mortes. Oficialmente eram descritas como acidentes, suicídios, problemas psicológicos pré-existentes, mas os detalhes nunca batiam. Um dos casos mais perturbadores envolvia um pesquisador ligado diretamente ao projeto. Após participar de uma dessas sessões, ele começou a apresentar sinais claros de instabilidade. Dias depois, caiu da janela de um hotel. O caso foi encerrado rapidamente, sem investigação profunda, sem perguntas incômodas. Dentro dos arquivos, porém, havia notas que jamais deveriam existir. Menções a resultados extremos, efeitos colaterais severos, perda total da identidade. Mesmo assim, o projeto não parou. Para os responsáveis, as mortes não significavam fracasso, significavam dados. Cada colapso era analisado, cada reação comparada, cada limite humano empurrado um pouco mais além. Em alguns casos, os próprios pesquisadores começaram a demonstrar sinais de desgaste psicológico, paranoia, insônia, medo constante de estarem sendo observados. Mas abandonar o projeto não era uma opção. O mundo externo não podia saber. As famílias não podiam saber. As vítimas não podiam falar. E foi nesse ponto que algo mudou internamente. O projeto, que começou como uma tentativa de defesa, havia se transformado em algo muito mais sombrio. Um sistema onde vidas humanas eram apenas variáveis descartáveis. A pergunta que começa a se formar é inevitável. Quantas dessas mortes foram realmente acidentais? E quantas foram simplesmente aceitas como custo? Quando os primeiros sinais de colapso começaram a escapar do controle, a prioridade deixou de ser a pesquisa. Passou a ser o silêncio. Relatórios começaram a desaparecer. Nomes foram removidos de documentos oficiais. Sessões inteiras simplesmente deixaram de existir nos registros. Aquilo que não podia ser apagado foi reclassificado. Tudo passou a receber o mesmo carimbo: confidencial, segurança nacional. Famílias que tentaram buscar respostas encontraram portas fechadas. Hospitais alegavam não ter informações. Instituições negavam qualquer envolvimento. Alguns receberam versões genéricas: problemas psicológicos prévios, acidente isolado, evento não relacionado. Mas por trás dessas versões havia algo muito maior acontecendo. Auditorias internas identificaram que o projeto já havia ultrapassado qualquer limite ético aceitável. Ainda assim, encerrá-lo publicamente significaria admitir crimes. Então a decisão foi tomada. O projeto seria oficialmente encerrado, apenas no papel. As pesquisas não pararam. Elas apenas mudaram de nome, de local e de responsáveis. Documentos sensíveis foram destruídos, outros fragmentados e espalhados entre diferentes agências, impossíveis de serem compreendidos isoladamente. E o mais perturbador: algumas das pessoas envolvidas receberam ordens diretas para nunca mais falar sobre o assunto, nem com colegas, nem com familiares. O medo passou a ser parte do sistema. Havia a sensação constante de vigilância, de que qualquer deslize poderia ter consequências irreversíveis. Anos depois, quando partes desses arquivos começaram a vazar, o estrago já estava feito. Muitos dos envolvidos estavam mortos, outros aposentados. Alguns simplesmente desapareceram. O mundo recebeu apenas fragmentos da verdade, o suficiente para levantar perguntas, mas nunca o bastante para montar o quadro completo. E talvez esse fosse exatamente o objetivo. Porque se algo ficou claro, é que o maior experimento não era sobre controle mental. Era sobre até onde o silêncio pode ser imposto. O programa foi oficialmente encerrado. Pelo menos, é isso que os registros dizem. Mas a verdade é que o MKUltra nunca terminou de verdade. Ele apenas desapareceu do papel e continuou na sombra. Muitos dos métodos desenvolvidos naquela época não foram destruídos, foram reaproveitados, rebatizados, aprimorados. Privação sensorial,
condicionamento psicológico, sugestão induzida, manipulação emocional. Tudo isso hoje existe com nomes mais aceitáveis, em ambientes controlados, sob justificativas modernas, e talvez o mais perturbador seja isso: não é mais necessário um laboratório secreto. A mente humana continua sendo testada todos os dias, por estímulos constantes, por medo, por repetição. A diferença é que agora as pessoas participam voluntariamente. Anos depois, quando o governo foi pressionado a admitir parte do que aconteceu, a resposta foi fria, impessoal, burocrática. Algumas vítimas receberam indenizações, outras apenas silêncio. Nenhum responsável foi preso, nenhuma punição proporcional foi aplicada, nenhuma verdade completa foi revelada, porque certas verdades não são feitas para vir à tona, elas são feitas para ficar enterradas até que alguém comece a ligar os pontos. E talvez você esteja fazendo isso agora. Talvez o verdadeiro choque não seja o que eles fizeram no passado, mas o fato de que nunca pararam de estudar o comportamento humano. Só aprenderam a fazer isso sem deixar rastros. Então, quando você ouvir alguém dizer que isso é apenas teoria da conspiração, lembre-se, tudo o que você acabou de ouvir um dia também foi negado. E lembre-se de uma coisa: isso não é uma história. Isso é uma crônica do medo.